Advogado, o seu cliente está com o salário penhorado e a vida financeira dele virou um caos, um verdadeiro inferno. Muitos credores sacanas tentam penhorar tudo, mas existe uma linha vermelha que eles não podem cruzar. Você vai aprender agora como blindar de forma legítima o salário do seu cliente e garantir a sua subsistência mesmo diante de uma execução mais agressiva. Se você é advogado ou advogada e está atuando na defesa de algum executado, esse conteúdo é para você. E já deixo claro aqui, cada vídeo apresentado é uma lição prática da série Cavalo de Troia e esse é o nosso episódio de número 9. Meu nome é Alessandro Meliso, eu atuei como juiz de direito por mais de 21 anos e hoje eu ajudo advogados a atuarem na defesa do executado de forma efetiva. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em um dos temas mais sensíveis e cruciais da defesa do executado, a impenhorabilidade do salário, vencimentos, proventos. Você vai entender a regra geral, as exceções e o que o credor sacana tenta usar para penhorar o salário do devedor. E como você pode atuar para proteger a subsistência do seu cliente, garantindo que ele não seja levado à miséria numa ação de execução. Muito bem, o tema de hoje é prático, penhora de salário. Ação de execução por quantia certa, a necessidade do exequente identificar um patrimônio do devedor que será penhorado para a garantia dessa dívida. E depois, obviamente, de avaliado, esse bem ser levado à asta pública. Muitas vezes, o exequente vai se valer da indicação da penhora de um salário do devedor, ou ele pode requerer um bloqueio cisbajude, e esse bloqueio cisbajude apreende exatamente o valor que é decorrente do salário do devedor. E, em regra, o salário do devedor é impenhorável, portanto, matéria de defesa para a prática jurídica. O fundamento legal da defesa da impenhorabilidade do salário está no artigo 833 do Código de Processo Civil, inciso 4. Lá está dito o rol dos bens impenhoráveis. No inciso 4, está dito que o salário do devedor é, em regra, impenhorável. E o salário aqui que eu me refiro é o salário em sentido amplo. Se você analisar especificamente o inciso 4 do artigo 833, lá você vai ver que ele fala de salário, de proventos, de subsídios, soldos, aposentadorias, pensões, honorários, enfim, toda a fonte de subsistência do devedor e do seu núcleo familiar é, em regra, impenhorável. E por que o salário é, em regra, impenhorável? Porque o salário é a fonte da subsistência do devedor e do seu núcleo familiar. É por intermédio do salário que se protege a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Então, a regra é o salário é impenhorável. Mas o próprio Código de Processo Civil traz exceções. E as duas exceções onde se permite a penhora de um percentual do salário está no Código de Processo Civil, no artigo 833, parágrafo 2º, especificadas nas seguintes situações. Quando a dívida for de natureza alimentar, nesse caso concreto, o credor dos alimentos pode penhorar o salário do devedor. Ou, a segunda hipótese, quando essa dívida ela está sendo cobrada pelo exequente e o salário do devedor ultrapassa 50 salários mínimos. Aquilo que ultrapassa 50 salários mínimos é possível ser penhorado no caso concreto. Agora, convenhamos, né? Poucas pessoas no nosso país dispõem de um salário que supera a quantia de 50 salários mínimos para poder penhorar, para poder ser objeto de penhora esse excesso, aquilo que ultrapassa os 50 salários mínimos no caso concreto. De qualquer forma, essas são as duas exceções em que o CPC permite a penhora do salário. No entanto, o STJ ele tem uma jurisprudência já consolidada que amplia as possibilidades de penhora do salário.
O STJ, através desse recurso especial 1.874.222, o STJ disse o seguinte: olha, independentemente da natureza do crédito, não precisa ser uma dívida alimentar, e independente do valor do salário, eu, STJ, entendo que sim, um percentual do salário é possível ser penhorado no caso concreto. Mas, para isso, terá que ser observados 4 requisitos. O primeiro, para que possa ser penhorado um percentual do salário do devedor, primeiro, o credor tem que esgotar as tentativas de penhora sobre os bens tradicionais. Primeiro, ele tem que tentar penhorar um dinheiro em conta, um imóvel, um móvel, um veículo. Só depois de esgotadas essas tentativas tradicionais de penhora é que seria possível, como uma medida subsidiária, a penhora de um percentual do salário. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito: o juiz que vai permitir a penhora do salário de um percentual, ele tem que analisar qual é a situação do caso concreto. Quem é o devedor? Como é composto o seu núcleo familiar? Quais são as despesas que ele tem que arcar com esse salário? Se há uma sobra para poder penhorar ou não. Então eu tenho que analisar as circunstâncias do caso concreto. Qual é o impacto que a penhora de um percentual do salário vai causar nesse núcleo familiar do devedor? Depois, a penhora de um percentual do salário tem que ser razoável, proporcional, porque ela não pode ofender a dignidade da pessoa humana e nem o mínimo existencial. São esses os requisitos trazidos, portanto, pelo STJ para permitir a penhora de um percentual do salário. E aí entra a prática jurídica. Se você advoga para o devedor e vai fazer a defesa do seu cliente diante de um pedido ou de uma penhora já realizada sobre o percentual do salário, o que você vai ter que demonstrar? Você vai ter que demonstrar primeiro que ele recebe o salário, pode estar lá num valor bloqueado no Sisbajude, e que esse salário ele é totalmente consumido para as despesas ordinárias desse núcleo familiar. O salário, portanto, é consumido para o pagamento da moradia, da alimentação, do pagamento da saúde, das despesas de saúde, de educação, de transporte. Como que você traduz isso para a prática jurídica? Na sua peça de defesa, você apresenta uma planilha dos gastos ordinários que garantem os direitos fundamentais do devedor e do seu núcleo familiar. Então você apresenta uma planilha onde você vai demonstrar para o juiz que o salário do seu cliente é consumido para o pagamento da sua moradia. Quanto é o valor que ele paga do aluguel, do financiamento do imóvel, do condomínio, a tarifa com água, a tarifa com luz? Quanto que ele paga todos os meses em relação à alimentação do seu núcleo familiar? Supermercado, açougue, quitanda, gastos com saúde. Quanto que o devedor paga com planos de saúde para ele e para o seu núcleo familiar? Quais são as despesas ordinárias do devedor em relação à saúde, que é um direito fundamental? Educação, quanto que é o valor mensal retirado do salário para o pagamento das despesas de educação dos filhos desse devedor? Transporte, enfim, moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, tudo isso são direitos fundamentais que são mantidos pelo salário do devedor. Se essas despesas são consumidas integralmente, nenhum percentual do salário pode ser penhorado no caso concreto. É essa a defesa prática que você deve fazer, mostrando, demonstrando, provando para o juiz que no caso concreto, olha, a análise do caso concreto, nenhum percentual do salário é devido, é possível de ser penhorado na situação concreta do seu cliente. E com isso, você consegue o reconhecimento da impenhorabilidade do salário para o seu cliente. É claro que essa planilha com os gastos ordinários deve ter a comprovação pelas notas fiscais de pagamento, enfim, a forma como ele efetua o pagamento na prática jurídica. E esse foi o Cavalo de Troia de hoje. Lembre-se, esta é uma série e cada vídeo é uma lição prática para que você aprenda e coloque, no seu caso concreto, obtendo resultados efetivos.
Se você assistir a todos os episódios, você terá um arsenal completo para atuar na defesa de qualquer pessoa executada, trazendo justiça para a execução do caso concreto. Se você é advogado e quer agir, atuar com estratégia, segurança, resultado, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações. Aqui nós não improvisamos, nós apresentamos a defesa efetiva para vencer o processo.